Parece-me que a pessoa que vai testemunhar viveu tudo aquilo que de Goran Ćurković I njegovo iskustvo. To je njegova obitelj, supruga Katarina. Goran e a sua experiência. Aqui se encontra a sua família, a Catarina e os seus filhos. Ste ga neki slušali, Agora vocês conhecem, talvez, ali nikad dosta. Toliko je zanimljivo, eu uzbudljivo, não escutei. nevjerojatno. Ali Goran o tome će pobliže. Gorane, izvoli. É interessante e Hvala moj Framarinko. o testemunho dele é inacreditável. Dragi moji mladi, ja vas srdačno pozdravljam. Obrigada, Padre Marinko. Pozdravljam i vas Eu kojima osobno kažem cordialmente, da i niste baš mladi, jovens, se osjećate. Ja ću vam ispričati svoju životnu priču todos aqueles que iz dva dijela. Prvi dio je bez Boga, drugi dio je s Bogom. I vidjet ćete da sve ono što je za ljude nemoguće, vidjet ćete kako o testemunho que vou dar, a primeira parte está a presença de Deus e a segunda parte está sem Deus. E que vão ver que u jednoj katoličkoj como viram, eu chamo Goran, nasci em Split, na Croácia, sou de uma família católica e a minha família não havia o hábito da oração nem a fé, não íamos à igreja. Os meus pais diziam que eu devia de ir à igreja e eu não queria ir. E quando eu vi o exemplo dos meus pais, eu dizia, čovjek, ja sam morao ići. olha, se a mãe e o pai não vão, porque é que eu hei de ir? O meu pai era muito duro, Vi kad pitate 10 Božjih zapovjedi, obrigava-me a ir ao catecismo, ne možeš ukrasti, ne možeš lagati, ne možeš e quando eu ia, ne možeš hodati s tuđim ženama. quando eu lia os 10 mandamentos Ja ne razmišljam. os 10 mandamentos, eu achava que não havia nada interessante no catecismo. Eu pensava, Će otkri svijet. To je živo za jednu staru babu. quando para mim eu enumerava os 10 mandamentos, para mim não tinha sentido. Achava que aquilo era uma linguagem para as pessoas de idade, não para um jovem como eu. Quando a minha irmã tinha 14 anos, ela caiu do quinto piso, do quinto andar e morreu. E quando ela teve 5 anos teve 5 anos doente de meningite e ficou surdo e mudo, e isso não teve nenhuma influência na minha família, sobretudo a minha mãe, que estava sempre a chorar e era depressiva, não estava presente na família. Os meus pais resolviam tudo com o álcool, o meu pai. E por isso ele fugia do sofrimento. Meu pai era marinheiro, Američke akcijske eu estava na rua, glumci su bili moji idoli. Jer su bili lijepi, e em casa ele estava sempre diante da televisão. krali, ubijali, imali lijepe žene, dobra auta, Eu via os filmes bili dos filmes de jovens musculados e tatuados, e filmes de alguma guerra. E na minha cabeça eu criei uma imagem que eu podia ser como eles. Aos 16 anos eu comecei a fumar, tornei-me uma pessoa, portanto, tomava exemplo de filmes agressivos. E hrabrost da rade gluposti koji comecei a fumar e depois a beber, e o álcool dava-me a força e o poder para fazer uma série de loucuras que eu não devia ter feito. Aos 11 anos eu tinha noção de que sabia tudo na vida. Eu estava farto da escola da minha família e de todas as pessoas que me gritavam e diziam o que é que eu tinha que fazer e gritavam-me, e eu estava farto disto tudo. Eu tinha só 11 anos. uhvatila me policija, Quando eu pensava, eu posso viver sozinho, e fugi de casa e fui viver para outra cidade e roubava na caixa de comércio. A polícia veio atrás de mim e procurava-me. E a polícia chamou o meu pai para que me viesse buscar, e o meu pai odnos između moga tate i mene, disse, se to može nazvati nekim odnosom. Moj tata je dobar čovjek.
jer nije Se ele vem, ele vai ter medo e nunca mais será corrigido. cijela Meu pai era uma boa pessoa, mas não sabia comunicar, porque na minha casa não havia comunicação entre uns e outros. A educação do meu pai era mais para corrigir-me como se eu fosse um cordeiro. Quando ele me foi trazer-me, quando ele me foi buscar a polícia, começou a bater-me e até o polícia teve que me defender. Porque o meu pai bateu-me de tal maneira durante 2 horas e meia até que chegámos a casa. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe morreu. E quando ela morreu, eu entrei numa depressão horrível. Porque na minha mãe eu nunca lhe tinha manifestado amor, nunca lhe tinha abraçado, nunca lhe tinha dito que gostava dela, e tanto que eu gostava dela. E 1 milhão de vezes eu gostava de ter feito esses gestos de amor para a minha mãe. Eu sou um homem forte não mostra os seus sentimentos. Era essa a ideia de que os sentimentos são só para as mulheres, e essa ideia para mim fazia muito mal. E desejei suicidar-me por causa de não ter conseguido dizer à minha mãe. Mais tarde, meu pai voltou a casar-se novamente e o ódio começou a crescer no meu coração. Eu não conseguia perceber como é que ele tinha esquecido a sua esposa. Eu detestava o meu irmão porque também era tudo igual. Esta mulher que veio ter a nossa casa, eu detestava para tomar o lugar da minha mãe. No dia do primeiro aniversário da morte da minha mãe, eu tomei uma espingarda, pus-me ao lado do meu pai e atirei uma bala projetada para a parede, que fez depois ricochete e atingiu-me, e tive que ir para o hospital e atingiu-me a cabeça e acabou por ter que ser feita uma neurocirurgia. E disseram ao meu pai que depois da operação tinha havido êxito, mas depois de tudo isto eu tinha numa depressão enorme porque eu não tinha conseguido suicidar-me. E depois, quando saí do hospital, comecei a entregar-me ao álcool e a tomar medicamentos. E como estão... Eu sentia-me um homem maduro, e as pessoas com quem eu me dava usavam marihuana, portanto fumavam marihuana, e que convenciam-me que eu podia ficar melhor se eu começasse a ter esses hábitos. Tu vais ficar melhor, o teu cérebro ficará melhor, não vais ter tão agressivo e sobretudo não vais ter crises. Cada vez que falavam nisso, eu comecei a refletir e pensei, talvez a marihuana não seja assim tão perigoso. E comecei a fumar e depois durante 10 dias deixei de fumar. E depois alguém me convencia, tu és um homem forte. Toda a gente mentia nesta tentativa de me persuadir para eu continuar nestes hábitos. Depois de algum tempo, eu fumava desde a manhã até à tarde. Um dia eu despertei, eu acordei no hospital e a minha cabeça estava ferida. Fizeram exames e disseram que eu estava doente, portanto tinha epilepsia. E então eu entrei em ainda mais depressão porque eu tinha uma certa vergonha desta doença. Como é que eu podia salvar a minha vida? E eu acusava a minha a minha madrasta de tudo o que se passava. Ela queria que eu abandonasse os meus amigos mais velhos e os meus amigos diziam para eu fumar, para eu
ficar dependente da heroína porque me iria resolver os problemas todos. Eu caí mesmo no fosso mais profundo da vida. Mas quando eu fumava, quando eu me usava a heroína, parecia que tinha um sentimento que estava muito tudo bem, eu acabei por ter algum dinheiro, porque eu precisava, à medida que ia consumindo a heroína, cada vez mais precisava de dinheiro, portanto, cada vez mais gastava. E comecei a entrar na cascata de roubar as lojas, as casas. Por exemplo, o meu pai trabalhou todo o tempo para trazer as coisas para casa. Nunca ia tudo que o meu pai trazia, eu roubava tudo isso e vendia. Meu pai chorava e dizia: Goran, tu tens uma série de problemas. Vamos falar. Eu gostava de te ajudar. Eu olhei para o meu pai e disse: Papá, há 20 anos que a gente não fala. Agora é muito tarde. Achas normal que me venhas perguntar agora se queres falar comigo? Isto era 1990, era um tempo do comunismo. Os comunistas diziam que não havia droga. E não havia centros de desintoxicação, nem nada disso. O meu pai não sabia onde é que havia de achar ajuda, onde é que havia de procurar. Ia para a polícia e os polícias às 4 da manhã entraram no meu quarto e trouxeram a heroína e disseram: Olha, rapaz, vamos levar-te para a prisão. Era uma reflexão lógica porque tinham encontrado a heroína. Depois de alguns meses de prisão, eu pensei, mais vale misturar as drogas para ter ainda mais e poder fazê-los render. Depois de ter saído, seria 100 vezes pior do que tinha entrado. Alguém disse ao meu pai que o Goran está muito doente. E o meu pai disse, e disseram para o meu pai: tens que levar o teu filho a um psiquiatra. E eles achavam que com isso poderia ter a solução. Eu aceitei ir à psiquiatria porque tinha problemas com o tribunal, com a polícia, e fui forçado a entrar na psiquiatria. Eu comecei a organizar muito bem, tinha a minha cama, todo dia olhava para a televisão, eu ainda gozava com os outros doentes e dizia, os meus amigos vinham visitar-me e continuavam os meus amigos a visitar-me, a dar-me a droga e o álcool através da janela. E no fundo, perceberam que eu continuava com os mesmos hábitos e fui expulso da psiquiatria. Meu irmão também, bêbado como todo o tempo, era como um inferno. O meu pai deu-me uma segunda oportunidade procurando ajuda para mim. Um dia, um amigo do meu pai disse: Marco, faz muitos anos que eu reflito sobre o teu problema. Tu deves encontrar um trabalho para o teu filho. Era uma reflexão lógica, como é evidente. Agora não se levanta cedo, ele não trabalha, e se ele se levantar cedo e começar a trabalhar, começará a estar cansado e não terá tempo para despender em loucuras. E terá contacto com pessoas normais e pouco a pouco vão mudá-lo. Eles conseguiram encontrar uma solução para um problema. De algum modo, começaram a fazer pressão para mim, para eu trabalhar, e eu, claro que não gostei dessa opção, porque eu preferia roubar do que trabalhar. Disseram: agora, tu vais viver na rua ou trabalhas? Agora, vê lá o que é que escolhes. E eu não queria viver na rua, e quando chegou o momento de escolher entre as duas coisas más, eu escolhi a menos má. Escolhi trabalhar. Trabalhei numa grande empresa. Havia muitas coisas para os barcos. Ali trabalhavam todos os amigos do meu pai e tinham dito ao meu pai:
Marco, não te preocupes que nós, se ele se portar mal, vamos vigiá-lo e vamos dar-lhe tantas coisas para trabalhar que ele não vai ter tempo de fumar. E se for necessário, até o amarramos. E comecei a trabalhar com eles e rapidamente eles se deram conta que era o maior erro que meu pai tinha feito, porque eu roubei a maior parte das coisas que eles tinham nesses depósitos. Eu vendi praticamente tudo. Eu pedia dinheiro emprestado a todo mundo e pedia dinheiro emprestado ao diretor e não pagava nunca as minhas dívidas. E assim agarrei numa faca e como eu não estava bem na minha cabeça, não tinha dinheiro e com o meu pai começámos a magoar-nos e meu pai, que pesava 120 quilos, com uma faca, eu apontei-lhe a faca e teve que ir ao hospital, porque eu achava que era a culpa dele, o facto de não ter dinheiro, porque eu já tinha tomado a heroína com o meu pai, saiu do hospital, eu não tinha nenhum remorso. Eu atuava como sem pensar, com pena nenhuma. E quando tu não tens consciência do mal, quando entrei em casa, a porta estava fechada, o meu pai de trás da porta disse: meu filho, tu escolheste a rua, vai viver com os teus amigos para a rua. Se tu queres um dia, se queres ajuda de nós estaremos à tua espera. E assim foi 1 milhão de vezes. Eu não podia compreender como é que o meu pai ousava pôr-me na rua. Eu comecei a dizer mal de tudo e de todos. Eu vou-me embora e disse para o meu pai: eu vou-me embora e nunca mais me vais ver. E eu vivi como um mendigo na rua. Eu sei que é terrível quando tu tens dinheiro, tens droga, Ninguém queria estar na minha companhia, porque eu tinha uma aparência horrível, um comportamento anormal durante o tempo que eu permaneci na rua. Eu vivi medos que não eram normais. Eu vivi o medo de tudo, que nenhuma droga me podia acalmar. Só o meu sangue podia acalmar-me. Eu cortava-me com uma seringa vazia. A coisa que me acalmava psicologicamente, puseram-me em prisão na última vez e me mandaram-me à psiquiatria. E deram-me como diagnóstico que eu estava com esquizofrenia. No hospital, e com os medicamentos eu ficava mais calmo. Eu estava em psiquiatria e olhava as pessoas que me rodeavam e dava-me conta que o que é que eu faço aqui? Eu não sou um toxicodependente como os outros. Eu estava na parte da psiquiatria onde havia só assassinos. Porque nesse tempo eu estava em Croácia, eu esperava um transfer para Split e como a guerra já tinha instalado, havia um outro problema. E a primeira coisa que surgiu nesse sector da psiquiatria, estalhou a guerra. Eu pensava, vou morrer aqui dentro de uns dias. Eu eu assinei um termo de responsabilidade e saí. E disse, vou-me alistar nas militares e assim serei livre. E quando volto a Split tomo droga e depois amanhã vou-me alistar para a Armada. E o meu irmão disse, mas o que é que estás a fazer? Eu disse, vou-me alistar vou alistar-me na Armada para defender o meu país. E ele disse-me, se eu me levanto, eu vou-te bater.
Eu nesse tempo tinha 60 quilos, agora tenho 80. Vejam bem como é que eu podia alguma vez enfrentar alguém, Bacili me, ja nastavio sa svojim životom. Policija je izdala potjernicu. como é que eu podia alguma vez lutar com uma pessoa de 100 quilos, que era o pai. U stezulju. U A polícia disse, stavili me u sobu s ovim čovjekom što sam... o pai disse, A on ubija 4 tens que ir de novo para a psiquiatria, vão-te colocar num colete de forças e ficas ali internado. A taj E puseram-me ao lado de um assassino que tinha morto 4 pessoas. puta mene na svome krevetu. 5 dana E na minha cama estava com os 2 pés atados. Esse homem, que se chamava Dragan, estava sentado frente a mim, fumava, olhando para mim, svaki put kad bi se on iza sa kreveta, e isso psicologicamente sam mislio, majko, matava-me, porque eu não fazia ideia do que é que ele estava a pensar. Cada vez que ele se levantava, me gleda u jednom trenutku mu eu pensava, é agora que ele me vai estrangular. ti malo go. Ti znaš ko sam? Quinto dia, ele olhou para mim e disse, escuta, Ja 5 dana razmišljam hoćete udavi ko zeca ili ne. escuta, Goran. Ali, kad razmišljam, Há 5 dias que eu ando a refletir se te vou estrangular, znaš šta? e quando eu refleto Aleluja. um pouco mais, tu tiveste a coragem de roubar-me o dinheiro. Bom, A gore je bilo grozno, jer verdadeiramente, puno puta ljekova nije bilo. nós começámos a ser bons amigos porque tu conseguiste roubar-me. Porque no tempo da guerra Glavni doktor não havia medicamentos e não era fácil adquiri-los. kancelariju i govori mi, Gorane, E chegou o dia em que eu tinha que sair. napraviš li još jedno O doutor chamou-me e disse, Goran, agora de manhã vais sair. nikad nećeš izaći, umrit ćeš ovdje. Se tu fizeres um único gesto mau, tu vais voltar aqui e vais passar toda a tua vida aqui e vais morrer aqui. E eu prometo-te, Nije oprostija što sam não é normal. radio probleme. Ja razmišljam, a čovječe, O que é que vais fazer agora? Nunca me perdoou de ter fugido. Eu não tinha força nem o alento para voltar à psiquiatria. Eu sabia que tinha que mudar a minha vida. na prva vrata koja sam pokuca, Havia já muitos anos que eu tinha decidido mudar. Voltei para Split kako su prolazile godine, e na primeira porta que eu bati, će moga jest. eu imediatamente tomei a heroína Rad koji izlazija iz mene, vi ne možete niti e zamisliti. no dia a seguir eu estava exatamente no mesmo tipo de vida. Eu não comia um sanduíche, eu levava... Svi bi pobjegli vanka, čovječe. Ja bi ostao sam u autobusu. Quando entrei no autocarro, Koliko puta sam sidija ovako na todas as pessoas tinham receio de mim. Eu cheirava tão mal que as pessoas me viravam o rosto. De tal maneira eu tinha um aspecto tão descuidado. ja sam otrov za društvo. As pessoas tinham receio que as pessoas me batessem, que me dessem pontapés, porque eu sou um autêntico veneno, que me golpeiem. Eu não queria mais nada do que o momento da minha morte, porque para mim a morte seria o fim deste sofrimento. Bija u Às vezes eu bebia 1 litro de vodka svaki put, ja bi se probudio. e eu permanecia Nekoliko dana, bilo ljeto, usta mi bila puna mušica, adormecida na selva. ako hoću reza žile. A žile se ne režu ovako. Eu acordei, a minha pele estava toda cheia de formigas no verão, porque se tu cortas as veias, tens que cortar no vertical, não na horizontal, e com uma gilete que eu utilizei, e eu estava sentado no muro, e veio fechei as minhas mãos, e fechando as minhas mãos com muita força, Puta sam upao u komu, e podia ver a cicatriz do braço. jednostavno. E depois de ter-me cortado as veias, caí num coma. Jedne večeri, Depois, quando me despertei, no dia a seguir, eu estava no hospital e polusušena kućica, komad kartona, simplesmente eu não queria. u jednom trenutku počeo 8 em fevereiro,
Eu estava como um Prošlo se cão abandonado numa cartolina no chão. Quanto mais eu refletia sobre da sve što se dogodilo u mome o životu. meu sofrimento profundo no meu peito Ja sam cijeli život e que eu não era culpado, que era o único. radi da bi opravdao zlo koje ja radim. Toda a minha vida andava a acusar os outros, a minha família, sobretudo para justificar todas as coisas que eu tinha feito. Quando eu descobri que eu era um cretino, que eu tinha destruído a minha vida, eu comecei a chorar e a rezar a Ave Maria. O ódio que eu sentia contra Deus, contra a Virgem Maria, contra Jesus, contra os sacerdotes, contra os fiéis, contra os praticantes, todo esse ódio Mario mi je ostala u glavi. que nunca podia imaginar. Ti su me tjerali Esta oração da Ave Maria permaneceu na minha cabeça de cor, porque os meus pais me forçaram a aprender naquele catecismo. Naquela noite eu chorava e rezava a Ave Maria e pedia a Nossa Senhora que tomasse conta de mim, que me estendesse a mão e que mudasse a minha vida miserável, porque eu não podia mais. Eu estava cansado de tudo. Toda a noite, alguns dias depois de estar no parque, às vezes totalmente vergado, como se fosse um rato, fazia muito frio e eu pensava, o que é que eu vou fazer hoje? E de repente vejo uma mulher que entra no parque. Quem é esta mulher que entra aqui no parque? Ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela olhou, ela veio ter comigo, ela veio justamente ter comigo. Eu disse, meu Deus, quem é esta? Será a Virgem Maria? Eu sou um malfeitor e que me diz bons dias. Ela disse, eu tenho um problema, tu podes ajudar-me. Ela disse que tinha um problema e eu pensei que ela ia... Govorim, draga ženo, znaš ti koliko ja problema imam? Ja imam milion. É isso. Ja govorim, daj stara, pusti me. Makni se. Ele disse para ela, quem tem um problema sou eu, quem é que me vai ajudar? Eu tenho 1 milhão de problemas, como é? Tu e o teu problemazinho, o teu problema não me interessa. Ela ficou com receio, ela disse, não, eu procuro Ja sam ne znam ko je ona. um homem que... Ja razmišljam, rečem, ja sam, ona možda počne vikat. Dođu ljudi, izmlatit će me. Policija, zatvorit će me. Porque me procura. U stranu sam bija radoznan. Ili cijela ta situacija za Por mene. isso, então, mas vem à minha procura para me levar para a prisão. Eu estava curioso porque ela disse o meu apelido. Eu pensei para a direita, para a esquerda, olhei para os dois, não há ninguém aqui, portanto, eu digo, Ona digla glavu, sou eu. Gospod moja. Ela disse, levantou a cabeça e disse, oh Virgem Maria, eu te agradeço, eu a encontrei. E eu pensei, esta mulher está maluca, Ona mene uhvatila ispod ruke. não está boa da cabeça. Govorim, aj molim, Ela idemo toma no seu braço e disse-me, Čovječe, ja u escuta-me, vamos caminhar um pouco. Eu estava numa crise, eu não tinha nada que fazer, Ja govorim, čekaj. Budalo, ona tebe não treba tinha mais nada que fazer do que passear-me com uma avó nesse parque. novaca. I sigurno će ti dati. I Eu passou-me uma coisa para a cabeça. Ela precisa de ti, tu podes lhe pedir dinheiro e ela... E foi esta a minha ideia, foi pensar logo, pedir-lhe dinheiro. Mas ela começou a contar a história dela, que ela esteve em prisão, zatvoru, nego u komuni Čenakolu. I ona je pitala svoga sina, imaš li ti nekog prijatelja kome bi ja mogla pomoći? o juiz tinha-lhe convencido que se ela entrava na prisão ou ia para a comunidade do cenáculo. Taj momak je 10 godina mlađi od mene. E Sve što smo imali zajedno, esse amigo deu-lhe o nome. tu je sve. Ta žena me našla na taj način. Za relativno kratki čas mi Dois juntos tinham fumado heroína e era a única coisa que tínhamos em comum. Essa mulher encontrou-me e fez-me fazer um cartão de identidade. Eu não tinha sequer nenhum Šta mi nego? documento de identidade e levou-me à estação de autocarros em Split, comprou o bilhete e eu olhei para ela e disse, onde é que eu vou? Ela, toda feliz, disse-me, Goran, tu vais a Medjugorje. E eu disse-lhe, mas o que é isso? Govori, slušaj, Goran, Međugorje. Disse, escuta, Goran, Medjugorje é um lugar na Bósnia e Herzegovina onde a Virgem aparece. A Virgem está à tua espera e vai ajudar-te.
Eu olhei para ela e disse-lhe: oh meu Ja Deus, sam oh šizofrenica, minha mãe, ali ovaj luđe od mene 100 puta. eu sou esquizofrénico e esta mulher está 100 vezes mais doente do que eu. Kartu u ruci. Pa gledam u kartu, gledam u nju, gledam u kartu. Pa razmišljam, Eu tinha esse bilhete de autocarro na minha mão. Eu olhei para o bilhete, cestu imam gratis. dormi durante a viagem, dormia Idem ja na izlet, idem ja na ekskurziju. dormi na rua. Eu vou para Medjugorje, vou fazer uma excursão, não tenho nada que fazer. Chego lá e a primeira coisa que faço é, saindo do autocarro, vou começar, mas bebo logo 2 litros de vinho. Kapije je bilo napisano komunitača na kolo. Procuro um comércio e vou caminhar e vou passear pela cidade e bebo Hoćemo gledat unutra. Kad su me momci, vidjeli me momci, izašli van. bebo uma cerveja, I normalno, kad su vidjeli ovakvu ljepotu, bebo, uzeli me odmah čovječe. aceito ficar sem comida. Vou ter com esta comunidade de cenáculo e Vi svi poznate. se eles me aceitam já não é nada mal. Nema cigara, nema alkohola, nema ništa. Prvi mjesec dana krize, to je bilo ludilo. Ali, na drugu stranu, Conhecem esta vida, não há cigarro, não há álcool, não há medicamentos. Os primeiros dias foi momentos de loucura, mas eu não morri. zapalili. Pa sestra Elvira, kad Isso foi muito doloroso. me vidjela te žive rane, Padre Elvira, quando me viu sredi stadi side. que estava, Nam je radio, odmah su mi napravili sve nalaze, Bogu hvala, nema. ela pensou que era a última face da SIDA. Fizeram os exames do sangue para detectar a serologia para o HIV I prvo što mi e viram que eu não tinha SIDA. zajednici u komuni, momci se svaki dan mole. E o tempo foi passando no cenáculo e tudo se voltou. Pa ja nemam O quê? Rezam 3 terços por dia? Eu não quero ser sacerdote. Eu não tenho problemas. O álcool, os medicamentos. Essa jovem olhava e disse: tu queres rezar ou não? razmišljam. Jedna krunica. Eu não queria ser mal criado, mal educado, nem desobedecer, mas um rosário 15, 20 minutos ainda posso suportar. Agora, 3 rosários, tenham paciência. Ćemo se moliti mi za tebe. Ok, eles, Tako treba. tu rezas e nós rezamos os outros 2. Fizemos esse trato e foi assim. A dobro, to je. Por que é que eu tenho que rezar por mim se vocês vão rezar? Pensava eu. Ajde, počima više moliti, više raditi, više Era necessário. o sebi, ne o drugima. Malo po malo. O tempo foi passando, comecei a falar mais, comecei a falar com os outros de mim mesmo e comecei a mudar. Passado 11 meses de estadia com a comunidade, eu comecei a sentir um zelo enorme para os outros jovens, porque as famílias deles vinham vê-los e a mim, durante 10 anos, eu nunca tive mais contacto com a minha família. E 1 ano na comunidade com a oração, a minha consciência começou a despertar e eu arrependia-me de tudo o que eu tinha feito. Eu não queria reconciliar-me com o meu pai, mas eu quis escrever ao meu pai. Bez žrtve nema ljubavi i nema plodova. Ja govorim, dobre. E eu pensava, mas sem sacrifício não há fruto. Então pensava, o que é que eu vou fazer? Na sat vremena Tu kleća, amanhã vais à capela e pões-te de joelhos e tudo vai correr bem. Quem é que vai despertar-te? Quem é que se vai despertar às 2 da manhã todos os dias? Como eu não tinha nada que fazer e tinha um desejo grande de viver isso, todas as manhãs eu me levantava. De facto, e eu pensava que havia de morrer antes de reconciliar-me com o meu pai, em menos de 1 ano. Houve um jovem que disse: Goran, vem comigo, há um peregrino de Croácia, vamos contar um pouco da comunidade. Eu entrei no refeitório e a primeira pessoa que eu vi
era a cabeça do meu pai. Eu baixei a minha cabeça e pensei, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Teži trenutak u mome životu, taj osjećaj stida, taj Foi um momento mais difícil de toda a minha vida. Esse sentimento de ódio, de vergonha, de culpabilidade. Não posso descrevê-lo. Ja vam to ne mogu opisati. Ja sam ostao blokiran, držao sam glavu doli, nisam imao snage. Fiquei bloqueado. Tinha a cabeça baixa. Não tinha a força de levantar a minha cabeça. Tinha tanta vergonha. Zagrlja me i počeo plakati. E com tanta dificuldade ele veio ter comigo e abraçou-me nos seus braços e começou a chorar. Onda sad zagrlja njega, počeo ja plakat. Cijeli dan mi smo sad... Eu também fechei os meus braços com ele e começámos os dois a chorar. Na drugu stranu nisam mogao E tražiti. durante todo o dia não fizemos mais do que chorar. Eu não sabia o que é que havia de dizer-lhe, nem sequer sabia como é que eu podia pedir-lhe perdão, nem sequer sabia se ele aceitaria. Jedino što sam mu rekao kad je odlazija, Eu queria ser honesto na minha vida, eu queria dar-lhe esperança. A única coisa que eu consegui dizer-lhe quando ele partiu da comunidade foi: aj molim te kad se vratiš kući, aj probaj podes fazer por mim, kad se počnete quando entrares em casa, tenta pedir à tua esposa que comece a rezar junto comigo. E ele diz: meu filho, há 20 anos que rezamos por ti. i vjera vrate nazad u moju obitelj. E quando eu rezo, eu reflito que isto deve ser assim, a oração. Ele deu-me uma grande força para continuar na comunidade. Depois de 4 anos, eu saí da comunidade e vou provar aos homens e a Deus que eu posso viver uma vida normal. Eu não quero voltar a Split. Nije baš da su mi ljudi vjerovali. Mas como é que eu posso voltar? Gospa je sve to. Mas eu não tenho trabalho, eu não posso viver aqui em Medjugorje. Ninguém tinha confiança em mim. A Virgem ocupou-se disto tudo. A najbolji Tudo ia bem, porque eu tinha um bom amigo do padre franciscano que trabalhava na paróquia, que era um grande amigo do padre Bárbara, de Slavko Barbaric, e eu perguntei a esse amigo: ja tebe pratim već dugo. pode ajudar-me para que eu possa encontrar um trabalho para uma vida normal? Nije prošlo ni mjesec dana, E ele disse: há muitos anos que eu te observo, eu vou encontrar um trabalho para ti. imam rad. Menos de um mês veio buscar-me e disse: tenho uma boa notícia para ti. Imam super Eu encontrei um trabalho para ti. Vjeruj mi, napravit ću te. Tenho um super trabalho para ti. Eu vou fazer de ti um diretor. Ui, ui, ui. A ništa me nije tjera. Oh, meu Deus. Eu, diretor? On otišao. Ja ostao sam, razmišljan. Biće Ele não disse nada mais e foi-se embora. E eu fiquei perplexo. Mas como é que é possível ser diretor de quê? Se eu sou um ex-toxicómano? Slavko, šali se. E ele é um sacerdote, ele não pode mentir. O padre Slavko muitas vezes brinca. Ostavim komunu, dođem u župni ured. Se pode querer dizer que é um bom emprego. E então chega à comunidade, no presbitério, e disse: A šta si mislija? Šta? padre, eu vou ser... Ja govorim, majko moja mila, direktor zahoda. O que é que eu vou fazer? Ah, tu vais limpar as casas de banho. Vais ser o diretor da limpeza das casas de banho. Ali há trabalho. A to su vam ovi zahodi ovdje, iza vas, kraj vas. E sad, E são estas casas de banho que há aqui atrás de vós. Eu comecei a trabalhar, estava tudo estava muito bem ordenado, limpinho. Eu lavava, limpava, encontrei pessoas, rezava. Eu estava a nervozan je se radija svaki dan. num momento muito bom. Nedjelje svece. Passava o tempo, trabalhava todos os dias, desde a manhã até à noite. Nisam ima vremena potrošiti. Mas isso, quando eu recebia o meu salário, não havia tempo de gastá-lo. Ima sam gratis. Portanto, eu pude ir guardando esse dinheiro. S te strane je bilo dobro. Hej, ali na drugu stranu ja sam tija naći djevojku. A kako Não era preciso pagar nada porque era tudo gratuito. E depois, como é que eu encontrei uma boa mulher? moga života na javnom WC-u?
A única coisa que eu podia fazer era limpar as casas de banho. Como é que eu vou ter tempo para procurar uma rapariga como deve ser? Procurar numa casa de banho pública uma rapariga ideal. Há a entrada dos homens, há a entrada das mulheres. E se eu sou diretor de casas de banho, eu abria a porta de entrada para os homens e elas entravam por uma porta, porque não tinha porta de entrada para as mulheres, era uma casa de banho interior, portanto... Plati, neće plati. Župni ureban ko tira s menom, čovječe. I vidio sam... Por trás de uma pequena janela, eu às vezes olhava para as raparigas. Uđe jedna mlada djevojka, čovječe. Eu olhava U trenutku dok je ona prolazila blizu mene, com os jovens e um dia uma jovem entra na casa de banho e quando passou diante de mim eu senti um calor desde a cabeça até aos pés quando ela passou a pé de mim. Eu soube logo que ela era a minha esposa. Vi logo que foi Nossa Senhora que a pôs à frente de mim. Ainda me pus mais nervoso ainda, porque penso quando... počimam molit Duhu Svetom. Da Duh Sveti siđe na Sei a rezar, pedindo ao Espírito Santo que descesse sobre os franciscanos e que mudasse os franciscanos e que me dessem outro trabalho. Ibran Vincent veio ver-me e disse: tenho uma boa notícia para ti, Goran. Tu vais a ser promovido. Oh, Virgem Maria, tão rapidamente que me mandas, que me respondes logo. Foi o melhor emprego. Então, o que é que era para fazer? Super! Super, jer ću raditi 8 sati. Vais varrer as ruas de Medjugorje. 8 horas de trabalho. Trabalhas ao domingo. To je ta ljubav moga života. I onda su E nastavili. comecei a orar e comecei a informar quem seria o amor da minha vida e procurei informação e tinha um problema, que esta rapariga era checa, era checoslovaca. Era mais jovem do que eu e tinha 1 milhão de vezes mais. Ela queria ser religiosa e por isso tinha vindo a Medjugorje. Narkoman, alkoholičar, Tinha um grande problema. E eu, por outro lado, era ex-toxicómano, istetoviran, metak u glavi, epilepsija, ladrão, frenija, hepatitis C, com tatuagens, najljepše od svega, esquizofrénico, mal da minha cabeça, que mais atributos para as coisas más. E ainda mais nessa altura, quando eu sorria, só tinha 3 dentes. meni su svi govorili ti E agora eu pergunto-vos se há alguma lógica humana que permita que nós estejamos juntos. Toda a gente dizia: trča za njom, tu és louco, olha para ti, ela nunca vai casar contigo. Mas eu sabia, da sam ružan, da sam star, da sam durante 9 meses, eu corria como um cão atrás dela. vjerni. Ela humilhava-me, A ona je živjela olhava-me diante dos outros e eu era como um cão fiel. Andava atrás dela, sempre prijatelj vlasnicima tog pansiona. Tamo bi dolazila ela čokoladama, rezava para a sua vocação. Eu era amigo do proprietário desta pensão onde ela estava e ia vê-la e às vezes oferecia-lhe chocolates e durante 9 meses a ona pere suđe. Ja njoj govorim, slušaj draga, ti znaš da sam ja... não aconteceu nada. Tamo sam se upoznao s jednom djevojkom. Ela uma vez estava a lavar os pratos e encontrei esta jovem. Tamo ću se oženiti. Imaću obitelj, Eu vou djecu. A ti Eu vou à Alemanha, kad si glupa. eu vou montar uma família, ter filhos e tu, como és uma tonta, continua a lavar os pratos. Quando disse-lhe eu a ela, estava um bocado furioso por ela ter optado pela ideia de ser consagrada. E deixei-a a lavar os pratos e vim-me embora. E sei que quando ela chegou ao quarto, alguma coisa se passou, porque Bila tužna. Jer se nije htjela rastaviti na taj način. Htjela je od mene gledati, ela talvez tivesse medo do meu passado, estava triste, znala da li je to Božja volja. queria pedir-me perdão, queria falar comigo, mas se era a vontade de Deus, foi ao Križevac, ela chegou ali, começou de joelhos e pediu
O senhor Goran vai-se embora, eu nunca mais o vejo. E não sei se é a tua vontade ou não que eu ofereça o meu coração, e por isso Jesus quer dar-te um dever. Se o Goran vier ter comigo e me perguntar se eu quero dizer alguma coisa, se o Goran me pergunta, eu vou-lhe abrir o meu coração. E quando vejo, vou a um bar e vejo a Catarina e olhei para ela dos olhos e disse: Catarina, tu queres dizer-me alguma coisa? E quando eu faço esta pergunta, ela começou a ficar vermelha e a tremer como uma bandeira polaca. E eu disse para ela: mas porquê é que estás a tremer? É uma pergunta normal que eu te faço. Ela toma-me da mão e disse: Goran, vamos namorar. Vamos sair. Perdão. E ela, na rua, disse: olha, eu quero te pedir perdão por ter-te insultado, ter-te ofendido. Se tu te vais embora, nós nunca mais nos veremos. E eu estava calado, como o padre Marinco, como um sacerdote num confessionário. E depois dela ter falado uma hora, eu disse-lhe: tenho que ser sincera contigo. Quero ser sincero contigo. Esta ideia de ir para a Alemanha não me interessa. Eu estou a tentar viver comigo. Ela disse: era um bom momento. Vamos entender. Vamos viver juntos. Nada de beijos, nem nada de sexo. Nem me podes tocar nem na mão, nem nos lábios. E vamos viver assim. Vivemos assim 15 anos. Mas, Catarina, eu vivi uma vida de família. Porque é que não nos casamos? Ela disse: porque estás muito... Depois de 15... Depois de 15 meses, eu disse: olha, vamos lá ver se aclaramos isto. Ou te casas comigo, ou se não te queres casar, se tens confiança em mim, tens que dar essa resposta agora. Senão, algum problema deves ter. E o que é que ela fez? Ela voltou outra vez a Križevak a falar da minha vida. E quando chegou a Križevak, havia um grupo de peregrinos na Eslováquia. E com esses peregrinos, um sacerdote que tem a Bíblia debaixo do seu braço, a Catarina pediu-lhe a Bíblia. E ela disse: porque eu preciso preciso de uma resposta importante que pode estar na Bíblia. Põe-te de joelhos, disse o sacerdote. Ela abre a Bíblia e perguntou: ó Jesus, o que é de fazer se Goran volta outra vez à vida do passado, se ele começa outra vez ao álcool ou a bater-me? Goran quer que viva em Medjugorje. O que é que eu vou fazer em Medjugorje? Todas estas pessoas me conhecem. Depois do tempo de oração, estava escrito na Bíblia: fica onde estás, é o teu caminho, não tenhas medo, eu estou contigo. Estava bem escrito: tu podes casar-te, só faltava, tu podes casar-te com Goran. Não aplaudam, todavia, porque ainda há mais. Problemi zato što je Katarina žena. Oprostite vi žene, ali vi stalno komplicirate. Porque é que Catarina era uma mulher, mas tem a arte de complicar as coisas simples. Ela não estava segura. Ela fechou a Bíblia, deu a Bíblia ao sacerdote e começa a... U tom trenutku ona se sjetila.
Kada je Katarina imala 11,5 godina, sa sjevera O sacerdote começa a olhar para ela Češke svoj baki. Jedno jutro za I- staro bakon išla na svetu misu. Završila sveta misa, taj mladi svećenik izlazi iz oltara, dolazi do o sacerdote, o jovem sacerdote que celebrou a missa, disse-lhe: põe-te de joelhos, vou rezar pela vocação da tua vida, vou acompanhar-te continuamente nikad više nije vidjela. em vida. Svećenik koji je bio Ele rezou, nad njom posudio Bibliju, depois de 12 anos nunca mais o viu. E esse sacerdote que tinha Gospina volja i da se može za mene udati bez problema. esse sacerdote era a vontade, mostrou que a vontade da Virgem era que ela se casasse comigo. Vjenčali smo se treći Não havia problema nenhum. Nós casamos no dia 3 de junho do ano 2000. 2000. E vamos ver os frutos do nosso matrimónio. Nažalost, nemamo više vremena, ali Katarina, reci jednu riječ. Reci jednu riječ. Lamentavelmente não temos muito tempo. Catarina, queres dizer alguma coisa, algumas palavras? Não temos muito tempo, mas Mislila da ću išta govorit, ali najvažnije je vjera, šta ću vam govorit. eu não pensava dizer nada Cijeli naš život i brak i sve. à parte da fé, que é a coisa mais importante. A fé é necessária em toda a nossa vida. Não há nada mais que dizer. Nós vivemos da fé no nosso matrimónio.